Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. Eu sou o professor Felipe Guerra e nessa aula especial nós vamos abordar aí um dos principais temas relacionados à área fiscal, que é o ICMS. E eu sei muito bem que esse com certeza deve ser aí um dos grandes vilões para você que trabalha em escritório de contabilidade, que presta consultorias tributárias e está no dia a dia ali emitindo notas, enviando SPED fiscal. Então, preste muita atenção nessa aula, porque nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas e eu vou te mostrar que é possível sim aprender o ICMS de forma simples e prática através de um método completamente estruturado. Então, fica comigo nessa aula que eu tenho certeza que você vai ter suas dúvidas respondidas, tá? Bom, e para nós começarmos a nossa aula, eu já tenho uma excelente notícia para vocês, principalmente se você for um dos mais de 1.000 pré-inscritos no nosso curso de especialista em ICMS, é que a partir de agora estão oficialmente abertas as inscrições. Então, você que fez a sua pré-matrícula, você pode agora finalizar sua matrícula clicando no botão que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda tiver alguma dúvida, você pode ou esclarecer comigo aqui ao longo dessa aula, ou também clicar no link do nosso suporte, que está online no WhatsApp, para tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, já vai lá, finaliza sua matrícula e vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá certo? Bom, pessoal, eu queria já avisar vocês, tá? Eu vou estar olhando um pouco para o lado aqui, porque eu deixei um monitor com o material do mapa mental que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então eu vou estar olhando aqui bastante para ele, ora eu falo aqui com vocês e ora eu vou estar explicando o conteúdo desse nosso mapa mental, tá? Bom, então vamos ao nosso encontro de todas as semanas. Eu já dei as boas-vindas a vocês, já expliquei que as matrículas para o curso de especialista em ICMS estão abertas e eu tenho uma promessa para te fazer nessa aula. Eu vou te mostrar que é possível você aprender a apurar o ICMS de forma correta nas suas mais diversas modalidades, seja o ICMS normal, substituição tributária, DIFAL, famoso diferencial de alíquotas, com redução de base de cálculo, não interessa. Você vai conseguir dominar a apuração do ICMS e preencher de forma segura a EFD ICMS-PI, o SPED fiscal, a partir de um método prático e estruturado que eu vou apresentar para vocês nessa aula, tá? Então fica aqui comigo, acompanha todos os detalhes e eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Pois bem, pessoal, vamos lá contextualizar então tudo a respeito dessa nossa aula de ICMS, tá? Bom, quando eu comecei na área fiscal, pessoal, eu rapidamente pude perceber que o meu maior desafio seria o ICMS. Porque todos os dias eu recebia muitas ligações de clientes com diversas situações que eu nunca tinha visto, me fazendo questionamentos. Por exemplo, Felipe, como é que eu vou fazer para tributar agora que eu vou abrir um quiosque, vou fazer uma venda fora do estabelecimento, vou fazer uma venda numa feira? Ou então, Felipe, eu estou comprando uma mercadoria de outro estado. Quem é que tem que pagar o ICMS? Sou eu ou é o remetente da mercadoria? Então, todos os dias chegavam situações como essas e eu me via ali completamente vendido, porque eram situações completamente novas e eu precisava tentar estudar e entender como que o ICMS ia se comportar nessas situações. E assim como a maioria de vocês, quando eu comecei a me deparar com esses casos, com essas situações, eu segui o caminho mais lógico, tá? Que era o quê? Como eu sou uma pessoa bem que gosto de desafios, que dizia assim, rapaz, eu não vou me deixar vencer pelo ICMS, não. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, olha, eu vou aprender esse tal do ICMS e eu vou estudar todos os dias o regulamento aqui do meu estado e eu vou aprender esse negócio. Só que rapidamente eu percebi o quê? Que a gente estava falando de algo que era muito complexo e toda vez que eu achava que eu estava aprendendo, enfim, aprendendo tal do ICMS, eu me deparava com um detalhe, com a exceção à regra, com situações que mudavam aquilo que eu achava que eu já estava sabendo. E aí isso me frustrava bastante, isso me deixava muito chateado, porque quando eu achava que as coisas estavam começando a andar, eu percebia que não funcionavam.
E aí, pessoal, foi onde eu entendi que eu estava cometendo um grande erro. E esse erro, ele é cometido até hoje pela maioria dos profissionais que atuam na área fiscal. Que é o quê? De seguir esse caminho lógico, de querer aprender o ICMS, estudando pelo regulamento do ICMS do nosso estado. Pessoal, por mais que isso possa parecer um recurso positivo, saudável e que vai trazer algum resultado de curto prazo para você, acreditem, tá? Você não vai conseguir aprender de verdade o ICMS e você vai ter um esforço muito maior do que o que realmente se faz necessário, porque você está cometendo o erro de estudar da forma errada. Só para a gente trazer um paralelo e fazer uma analogia aqui simples, é como se você estivesse tentando construir uma casa começando pelo telhado. Ou seja, não vai funcionar, não vai dar certo. Não tem uma estrutura lógica, não tem base, não tem alicerce. E foi exatamente quando eu consegui perceber isso, eu consegui então desenvolver, né, uma visão clara e objetiva de qual era o meu maior desafio. O meu maior desafio na área fiscal era o ICMS e de qual era o maior erro que eu estava cometendo, que era o de querer aprender ICMS estudando pelo regulamento do meu estado. E aí eu também consegui entender que isso estava errado, porque todas as vezes que eu precisava entender uma operação que envolvia outro estado, lá ia ter que eu tentar entender o que era que dizia o regulamento daquele outro estado. Então, eu resolvi então montar um plano de estudos, um plano estruturado de desenvolvimento que me permitisse aprender o ICMS de forma definitiva. E eu não queria mais enxergar o ICMS como um grande vilão. Eu não queria mais enxergar o ICMS como um problema. Eu queria ter o ICMS como a minha especialidade. E não é à toa que isso acabou acontecendo, tá? Anos depois, eu me tornei, inclusive, professor de ICMS. Por quê? Porque o método de ICMS que eu desenvolvi, ele me fazia conseguir explicar o ICMS de forma simples, lógica, prática, estruturada. E quando eu levava isso para a sala de aula, para os meus alunos de pós-graduação, muitos com experiência, muitos com anos e anos de vivência dentro do setor fiscal, eles ficavam simplesmente loucos, que eles diziam: professor, pelo amor de Deus, eu sofri com esse negócio aí muitos anos da minha vida e existia uma lógica, existia uma sequência, existia aí uma estrutura básica que poderia ter me poupado, ó, muito e muito tempo de estudo, me poupado muitas e muitas noites de sono e, com certeza, isso também vai servir para você, tá, pessoal? E esse plano que eu desenvolvi, estruturado, lógico, ele é baseado em 7 pilares, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Esses pilares, eles vêm, pessoal, não é do nada, tá? Também não é da minha cabeça, eles vêm da estrutura hierárquica do ICMS. Como que são esses pilares? A gente precisa entender que a primeira coisa que nós precisamos dominar a respeito do ICMS é que a matriz constitucional do ICMS está dentro da nossa Carta Magna, dentro da Constituição Federal de 88. Então, lá no artigo 155 da Constituição, nós vamos ter a previsão para que os estados possam instituir e cobrar o ICMS, e lá também vão estar os princípios fundamentais relacionados ao ICMS. Lá vão estar a base da construção do ICMS. E assim, pessoal, por mais que nós tenhamos aí a autonomia dos estados, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa república federativa e que os estados, eles obedecem ao princípio do federalismo tributário. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, por mais que os estados eles tenham certa autonomia para instituir e cobrar o ICMS, eles precisam obedecer às regras que foram definidas pela União. E essas regras elas vão estar inicialmente exatamente lá na Constituição Federal. E toda cobrança que os nossos estados eles fizerem que não for consoante aquilo que diz a matriz constitucional, significa dizer que aquela cobrança ela é inconstitucional. Portanto, a gente tem de forma lógica
uma clara afirmação já sendo feita. Tudo aquilo que está previsto na Constituição deve ser obedecido pelo meu Estado. Então imagine, isso vai ser o pilar, vai ser a estrutura básica da construção do nosso conhecimento sobre o ICMS. Depois que a gente entende quais são os princípios fundamentais a respeito do ICMS, a gente pode avançar pela sua regulamentação complementar. Nós temos as leis complementares regulamentando, disciplinando regras específicas em matéria de legislação tributária. E nós temos algumas leis complementares que são extremamente importantes quando o assunto é ICMS, e nós temos uma que é a grande campeã, que é a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996, que vai trazer ali nos seus artigos toda a estrutura que deve ser obedecida pelo ICMS. E vocês podem ter absoluta certeza que essa estrutura ela vai ser sempre obedecida pelo regulamento dos estados. Depois que você já tem um sólido conhecimento a respeito da matriz constitucional e você já entendeu aquilo que diz a regulamentação complementar, você já está preparado para avançar nos seus estudos. Você já está apto a estudar, por exemplo, a substituição tributária. Ah, professor, substituição tributária é o grande calcanhar de Aquiles do ICMS, é a grande dificuldade. Pessoal, a substituição tributária ela só vai ser um gargalo para você se você não entender o princípio da não cumulatividade, que está lá no artigo 155 da Constituição, se você não entender as hipóteses e as modalidades de substituição tributária que existem, se você não tiver uma boa base das fórmulas de cálculo da substituição tributária, se você não souber de maneira clara quem é o contribuinte substituto, quem é o contribuinte substituído, quem é que é o responsável pelo recolhimento do ICMS. Então, tudo isso vai estar na matriz constitucional e na regulamentação complementar. Quando você vem adquirindo esses conhecimentos de forma sólida, segura, bem alicerçada, entender a substituição tributária se torna algo simples, tá? Se torna algo fácil. E eu vou até dizer algo que vocês vão duvidar agora, tá? Se torna até prazeroso estudar o ICMS. Não é incomum eu ver comentários nas minhas aulas do ICMS dizendo assim, ó, professor, hoje eu sinto mais prazer, mais gosto de estudar o ICMS, porque ele não parece mais aquele vilão, ele não parece mais aquele negócio extremamente complicado. E dá sim, pessoal, para se ter prazer em estudar ICMS, porque se você, assim como eu, é um apaixonado pela área tributária, o ICMS ele vai fazer parte das nossas vidas, porque ele vai estar tanto para as empresas do Simples Nacional, como para as empresas do lucro presumido, lucro real, ele vai estar nas diversas situações envolvendo aí a legislação tributária, tá? Depois que você consegue entender sobre a substituição tributária, tendo uma boa base construída pela matriz constitucional, pela regulamentação complementar, você consegue avançar para o estudo dos convênios e dos protocolos, que nada mais são do que acordos firmados entre os estados. Ora, por todos os estados, tendo todos eles como signatários de um convênio, ora, sendo firmado apenas por alguns estados de determinadas regiões que querem incentivar, por exemplo, a comercialização de determinados produtos específicos entre esses estados, tá? Que aí nós temos os protocolos. Depois que eu tenho essa base, pessoal, aí sim, chegou o momento de eu ir entender as particularidades dos estados, tá? E aqui entra um ponto importante, que é onde eu não estou defendendo que você não deva estudar o ICMS do seu estado. Sim, você deve estudar o ICMS do seu estado, você deve estudar as particularidades da sua região. Você tem que entender como é que é o Fundo de Combate à Pobreza no seu estado, você tem que entender quais são as alíquotas aplicáveis às mais diversas operações no seu estado, mas o que você não pode é colocar o carro na frente dos bois. Você não pode é tentar estudar o regulamento do seu estado sem ter construído essa base antes, sem ter estudado convênios e protocolos, sem ter entendido de substituição tributária, sem ter visto a regulamentação complementar e entendido quais são as hipóteses de incidência e de não incidência do ICMS, sem entendido quais são as hipóteses de incidência específica, sem saber claramente qual é o conceito de contribuinte, sem saber como é que se determina a base de cálculo do ICMS. Então,
Somente depois que eu tenho essa base, aí sim eu devo avançar para as particularidades do meu estado, tá? E é interessante porque entender das particularidades do teu estado não vai ser suficiente, porque você vai ter que avançar mais os teus estudos indo para os documentos fiscais e para as escriturações. Você precisa saber qual é o documento hábil para cada tipo de operação fiscal. Se eu estou fazendo uma operação entre contribuintes, eu devo usar um modelo de documento fiscal. Se eu estou fazendo uma operação com um não contribuinte do ICMS, eu já devo usar um outro tipo de documento. Se eu estou falando de um serviço de transporte, eu já vou usar um conhecimento de transporte eletrônico. Então, eu tenho tipos de documentos fiscais que vão ser utilizados por determinação da atividade da empresa e do tipo de operação que está sendo praticada. E eu vou ter também a questão das escriturações fiscais. Eu tenho o SPED fiscal, a EFD ICMS-PI, que é também hoje um dos grandes bichos de sete cabeças aí que existem, né? As pessoas têm muito medo do preenchimento da EFD ICMS-PI. E nós temos também outras obrigações acessórias de caráter estadual específico que você também precisa dominar. Tem alguns estados que têm GIA, tem alguns estados que têm DSTDA. Então, você precisa dominar também essas obrigações estaduais. Além também de você ter que entender dos aspectos contábeis relacionados ao ICMS. Isso vai te dar uma boa bagagem em matéria de conhecimento amplo do ICMS e isso também vai te permitir ter uma visão tributária bem mais sólida, tá? Então, pessoal, eu desenvolvi o meu plano de estudos do ICMS em cima desses 7 pilares fundamentais. E vocês vão conseguir perceber, tá, pessoal, que esses pilares, eles vão começando do básico e ampliando os nossos estudos, priorizando aquilo que é mais importante ser entendido e também entendendo que eu preciso saber onde fazer as consultas corretas, eu preciso saber onde aplicar os meus conhecimentos de forma lógica, porque de nada adianta você ter toda a legislação do ICMS decorada na sua cabeça se você não tiver uma aplicação prática disso. Se você não souber como é que preenche um documento fiscal, se você não souber como é que vai apurar corretamente o ICMS dentro da EFD, ICMS-PI. Então, é muito interessante porque esse plano ele vai ser desenvolvido utilizando uma estrutura e uma hierarquia lógica, tá? E que plano foi esse, pessoal? Como é que é esse plano de desenvolvimento? Esse plano de desenvolvimento, para que a gente possa aprender de verdade o ICMS, ele se tornou num conteúdo completamente estruturado, tá? Num conteúdo completamente estruturado, que é o nosso curso de formação de especialista em ICMS. E, pessoal, vocês podem procurar aí na internet, vocês podem procurar no mercado, e o nosso curso de formação de especialista em ICMS, ele é o maior treinamento e o mais completo treinamento sobre ICMS do país. Não existe outro, tá? Não existe outro. Por quê? Porque ninguém é louco do jeito que esses professores são de topar um projeto tão audacioso como esse que eu propus a ele, tá? A eles, tá? Por quê? Porque, pessoal, desenvolver um curso de ICMS onde a gente aborde a legislação de todos os estados do Brasil é coisa para quem tem muita coragem. Porque o convite que eu fiz para esses professores foi exatamente esse. Pessoal, vamos montar um treinamento de ICMS que sirva para os profissionais do Acre, para os profissionais do Distrito Federal, para os profissionais do Amazonas, para os profissionais da Bahia, para os profissionais do Ceará. Então, nós vamos contemplar a legislação do ICMS de todos os estados, com as particularidades de cada estado, tá, pessoal? Professor, então quer dizer que eu vou entrar no curso, eu vou ter toda a base da matriz constitucional, eu vou ter toda a estrutura da regulamentação complementar, eu vou entender de substituição tributária, eu vou entender dos convênios e protocolos, mas eu também vou encontrar aulas específicas abordando as particularidades e a legislação do meu estado? Sim, é exatamente isso que eu estou te dizendo. E eu só podia fazer isso, tá, pessoal? Se eu tivesse um time de professores de elite, tá? Um time de professores do alto escalão.
Então, eu convidei professores de muita qualidade para fazer parte desse treinamento. Professor João Arlindo, que é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Professora Deise, que é uma das melhores professoras de ICMS que eu conheço nesse país, tá? Professor João Paulo, que é consultor tributário, trabalha tirando dúvidas de profissionais do país inteiro a respeito do ICMS. Professor Adalberto Vitor, do estado do Ceará, também um dos grandes especialistas da área fiscal do nosso país e um cara que domina, manja muito de ICMS. E o professor Marcos Lima, que além de ser um grande tributarista, vai trazer essa visão dos aspectos contábeis relacionados ao ICMS e vai incrementar ainda mais os estudos do nosso curso. Além disso, eu estou como coordenador pedagógico científico do treinamento e você vai ter várias aulas comigo de ICMS, tá? Então, esse treinamento sobre ICMS, esse curso de formação de especialista em ICMS, ele é muito completo porque ele conta com esse conteúdo estruturado, conta com professores extremamente experientes e conta com mais um diferencial absurdo aqui, pessoal, tá? Que é o nosso suporte de tira dúvidas. Como eu disse para vocês, quando eu comecei na área fiscal, um dos meus maiores desafios era exatamente por conta dessas dúvidas que elas apareciam todos os dias, trazidas pelos clientes, trazidas pelas situações ali do cotidiano. E o que é que acontecia? Eu não tinha para quem recorrer, eu não tinha muito o que fazer. Muitas vezes eu ficava ligando aqui para o plantão fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará para tirar as dúvidas. O que nós estamos propondo para vocês nesse curso de formação de especialista em ICMS é te dar um suporte de tira dúvidas que é uma verdadeira consultoria tributária. Para vocês terem uma ideia, nós vamos linkar o treinamento com a nossa consultoria tributária, que alguns de vocês devem conhecer, que é a Tributário Responde, aonde os alunos do curso eles vão fazer as perguntas e eles vão ser respondidos por essa ferramenta, por essa nossa plataforma de consultoria tributária. E o que é mais bacana, você já vai iniciar tendo ali várias perguntas à sua disposição, várias perguntas e várias respostas, porque muitas das vezes as dúvidas que a gente tem, outros profissionais já tiveram, então a gente tem um banco de dados enorme de perguntas e respostas, e você vai poder fazer todas as perguntas que você quiser sobre o ICMS e vai ter essa equipe de professores extremamente experiente tirando as suas dúvidas, tá? Outro grande diferencial do nosso curso, pessoal, é a certificação, tá? Você vai ter uma certificação homologada pela Associação Brasileira de Educação à Distância, dizendo que você é um especialista em ICMS. E pode ter absoluta certeza, tá, pessoal? Faz toda a diferença na nossa carreira ter uma certificação, uma chancela, dizendo que a gente é especialista em determinada temática, em determinada área de especialidade dentro da área fiscal, tá? Porque o que acontece muito, eu já falei isso em outras oportunidades, é que eu vou fazer entrevistas, eu vou fazer processo de seleção de profissionais e a pessoa chega para mim e diz assim, ó, eu sou especialista em PIS/COFINS, eu sou especialista em ICMS. E ela não tem nada que chancele aquilo, ela não tem nada que valide aquela certificação, aquela especialização que ela está me dizendo que tem. E você vai ter um certificado emitido pelo Instituto de Educação Contábil e Tributário, que é a nossa empresa, e chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância, um certificado com mais de 100 horas aulas, tá? O curso ele tem muito mais de 100 horas aulas, mas o nosso certificado é emitido com 100 horas aulas. Além disso, você também terá acesso a materiais exclusivos para download, tá? Eu e os professores, nós selecionamos materiais que vão desde e-books, planilhas, artigos, materiais extras que vão servir de roteiros de estudos, de manuais de estudos, que vão complementar ali os seus estudos no dia a dia, tá? Então, qual que é o próximo passo que você deve seguir, pessoal? O próximo passo que você deve fazer é a sua inscrição, tá? Porque, como eu falei, nós estamos abrindo as matrículas hoje, tá? Hoje nós estamos abrindo as matrículas para o curso de especialista em ICMS e, até por todo esse desafio que é esse treinamento e é esse suporte que eu estou trazendo para vocês aqui, nós vamos abrir apenas 100 vagas. Por que nós vamos abrir só 100 vagas? Ora, pessoal, como eu disse, nós vamos dar um suporte personalizado
nós vamos tirar as dúvidas de vocês através de uma plataforma de consultoria tributária. Então, nós vamos ali, tá no dia a dia com vocês, esclarecendo seus questionamentos. Então, o meu acordo com professores é a gente botar 100 alunos na turma e a gente atender de perto esses 100 alunos, atender ali, esclarecendo realmente as dúvidas, estando no dia a dia com eles. E para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Desde que nós começamos a divulgação do curso de especialista em ICMS, que faz pouco mais de uma semana, nós tivemos mais de 1.000 pré-inscrições no curso. Mais de 1.000 pré-inscrições no curso. Só que nós só temos 100 vagas. Então, se você quer garantir uma dessas 100 vagas, clica agora mesmo no botão que está aparecendo aqui embaixo, tá? E no botão também que a nossa equipe está mandando no chat aí, o link para a página do curso de especialista em ICMS. Clica agora mesmo no botão. Não deixa para amanhã, tá, pessoal? Não deixa para amanhã. Assim que a gente atingir 100 vagas, nós vamos fechar as matrículas. Então, se você deixar para amanhã, pode ser que você fique de fora, porque, como eu disse, tem mais de 1.000 pré-inscritos. Então, os pré-inscritos, a probabilidade é que eles garantam de imediato a vaga deles, já que eles já estão esperando aí para fazer a inscrição. Então, não deixa para amanhã, porque você pode acabar ficando de fora, tá? Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o chat, tem o link para que você possa chamar os nossos consultores no WhatsApp, esclarecer seus questionamentos, mas eu acredito que está tudo muito claro aqui por essa live que nós estamos fazendo, por esse vídeo, tá? E eu vou mostrar agora para vocês um pouco da página do nosso curso de especialista em ICMS, tá? Bom, essa é a página do nosso curso de especialista em ICMS. Você pode acessar diretamente pelo site, né? www.especialistaemicms.com.br/inscrições-abertas/, mas o link tá aí no chat, o link tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Você pode ir diretamente pelo link. E no curso nós vamos te mostrar como que você pode se tornar um especialista no ICMS e na EFD ICMS-PI. Então, aprender a apurar corretamente o ICMS e enviar as informações corretas no SPED fiscal nunca mais será um problema para vocês, tá? Então, você pode clicar aqui no botão, fazer a sua inscrição. Esses são os professores do curso, tá? Eu vou trazer mais detalhes. Aqui eu conto um pouco da história do desenvolvimento do treinamento, tá? Semelhante ao que eu expliquei aqui para vocês nessa aula de hoje. E eu também falo um pouco sobre essa matriz constitucional do ICMS, né? Sobre essa hierarquia normativa. E eu faço, inclusive, algumas provocações, tá, pessoal? Vocês já repararam que, mesmo com as particularidades do ICMS, ele se comporta de maneira muito parecida em todos os estados? Isso se dá exatamente por força da matriz constitucional e da regulamentação complementar. Eu não sei se vocês conseguem perceber, tá? Mas as regras que estão previstas na Constituição Federal, elas representam 80% do regulamento do ICMS de todos os estados, tá? E mesmo com as diferenças e as particularidades dos estados, a estrutura da apuração do ICMS se mantém praticamente inalterada de um mês para o outro, de um estado para outro, tá, pessoal? É exatamente por conta dessa matriz aqui, desses pilares que eles são a base do curso de especialista em ICMS, como eu expliquei para vocês, tá, pessoal? A parte da matriz constitucional, que traz os pontos fundamentais a respeito do ICMS, a regulamentação complementar, a parte da substituição tributária e das situações específicas, tá? Os convênios e protocolos, as particularidades de todos os estados, os documentos e a escrituração fiscal, que é o nosso ponto 6, e os aspectos contábeis. E nós abordamos tudo isso nos conteúdos programáticos, no conteúdo programático do treinamento. Por exemplo, no módulo 1, nós vamos ter aulas que vão desde a introdução ao ICMS, as características dos tributos indiretos, as próprias características do ICMS, a hierarquia normativa. Vamos estudar os princípios constitucionais da não cumulatividade, da seletividade. Vamos entender sobre imunidade, não incidência e isenção. Vamos falar de alíquotas internas, interestaduais, diferencial de alíquotas, situações especiais. Já no módulo 2, nós vamos ver a regulamentação complementar,
o conceito de contribuinte, a definição do ICMS, as hipóteses de incidência, não incidência e incidência específica do ICMS, tá? Nós vamos estudar a base de cálculo, substituição tributária, operações com ativo imobilizado, créditos de ICMS. Na parte da substituição tributária, nós vamos ver substituição tributária para trás, para frente, concomitante. Vamos ver as formas de cálculo. Vamos estudar MVA, MVA ajustada, pauta fiscal, carga líquida, ST com redução de base de cálculo. E vamos abordar também a parte de benefícios fiscais. Na parte de convênios, nós vamos ver os principais convênios, os principais protocolos, os benefícios e incentivos fiscais que estão previstos nessas legislações complementares, tá? Na parte do ICMS de todos os estados, nós vamos ter aulas para cada um dos estados da unidade da federação, tá? E na parte de documentos eletrônicos, nós vamos estudar quais são os documentos eletrônicos, nota fiscal, nota de consumidor, cupom fiscal, seus modelos eletrônicos, conhecimento de transporte, manifestos. Nós vamos falar sobre malhas fiscais, sobre cruzamentos de informações. Na contabilidade aplicada ao ICMS, nós vamos ver os aspectos contábeis do ICMS, conceito de custo de aquisição. Vamos ver o registro das operações de ativo imobilizado, de estoque, operações de entradas e saídas, a apuração do ICMS, as contabilizações, o ICMS substituição tributária. E nós vamos ter também, pessoal, alguns conteúdos surpresas, que vão ser também aulas ao vivo de tira dúvidas, onde o professor vai entrar via Zoom com os alunos, a gente vai ter temas pré-selecionados e nós vamos tirar as dúvidas de vocês ao vivo via Zoom e alguns conteúdos extras, tá, pessoal? Então, assim, ó, como um especialista em ICMS, você vai entender como é que você pode pagar menos impostos, como é que você vai entender as hipóteses de crédito de ICMS, como é que você vai poder utilizar de forma efetiva os benefícios fiscais para diminuir a carga tributária total da empresa, como é que você vai poder restituir eventuais pagamentos a maiores de ICMS, como que você vai fazer para compensar créditos extemporâneos que não foram aproveitados no mês de origem, como é que você vai conseguir escriturar corretamente os livros e documentos fiscais, tá? E aqui nós temos, mais uma vez, a apresentação dos professores do curso, né? São 6 no total, perdão. Eu sou coordenador e professor desse treinamento, tá, pessoal? E aí existem algumas perguntas que você pode estar se fazendo e que eu vou, mais uma vez, responder a elas, tá? Vou estudar o ICMS do meu estado, como eu já falei anteriormente, sim, tá? Você vai poder estudar o ICMS com as particularidades do seu estado, tá? Você vai poder tirar todas as suas dúvidas a partir do nosso suporte. Você vai ter o seu certificado de especialista em ICMS, chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Como eu disse, nosso certificado ele tem mais de 100 horas aulas e nós temos vários materiais para download. Professor, quanto é que é um investimento nesse curso, tá? Você pode estar achando aí, pessoal, que para participar de um treinamento tão completo, você vai ter que desembolsar rios de dinheiro, tá? Mas não é verdade, tá? Para essa primeira turma, para essas 100 vagas, o curso ele vai custar R$ 997. Pessoal, mas nós não vamos ter como manter esse preço do curso, tá, pessoal? Esse curso, nas próximas turmas, ele vai custar R$ 1.997 por conta de todo esse suporte que a gente está oferecendo. Você pode comprar à vista por R$ 997 ou parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, 12 parcelas de R$ 97,14. Professor, tenho como parcelar o meu curso no boleto? Sim, você pode parcelar em 3 ou 5 vezes no boleto bancário, tá? Você clica diretamente nesses botões aqui que estão na página e você pode parcelar em 3 ou em 5 parcelas. Só que esse investimento ele não é negociável, tá, pessoal? Porque é um curso que, como eu disse para vocês, tem uma entrega absurda, exige uma dedicação dos professores absurda, então nós não negociamos esse investimento. Mas o que nós podemos te dar é uma garantia, pessoal. Nós confiamos tanto nesse treinamento que nós estamos oferecendo uma garantia incondicional de 7 dias. Então, durante 7 dias,
você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes você quiser, que se ao final de 7 dias você disser assim, não, esse curso não é para mim, ele não atendeu a minha expectativa, então você vai poder pedir o seu reembolso e nós vamos devolver integralmente o valor do seu investimento, tá? Então, essa garantia incondicional de 7 dias, a gente está disponibilizando ela para você como uma forma de tirar o peso das suas costas, tá? Perdão, eu estou tirando o peso das suas costas, estou botando o peso sobre as minhas costas, chamando a responsabilidade para mim, para os professores. E aí você tem 7 dias para testar o curso, ver se ele é para você e decidir por fazer a sua inscrição, tá? Então, se você quer garantir a sua vaga, clica no botão, clique aqui, torne-se um especialista no ICMS e assim você garante a sua inscrição no curso, tá? Bom, agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas aí que foram enviadas por vocês, tá, pessoal? Para que a gente possa avançar aqui e já caminhar para o encerramento do nosso encontro, tá? Como eu disse para vocês, esse encontro ele era um encontro especial, bem específico, para tirar as dúvidas sobre o curso de especialista em ICMS. Eu espero profundamente e de coração encontrar vocês, tá? Lá na área exclusiva de alunos do nosso curso. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. E eu tô vendo aqui que o pessoal mandou algumas perguntas. Professor, nós vamos realmente estudar as particularidades, por exemplo, do estado de Minas Gerais, como foi perguntado aqui? Pessoal, nós vamos, como eu disse antes, estudar as particularidades de todos os estados, tá? É um compromisso meu, dos professores. Nós estamos pegando a legislação dos estados, gravando aulas sobre as particularidades dessas legislações, para que a gente saia do âmbito da matriz constitucional, né? Saia dos pilares fundamentais e entre nos conhecimentos específicos, porque a gente sabe que isso é uma dúvida e essa é uma dor frequente, comum aí de profissionais do Brasil inteiro. Então, nós vamos sim entrar na legislação nos pontos específicos do seu estado. Nós vamos entrar na parte de classificações fiscais? Sim, pessoal. Nós vamos estudar a parte de classificação fiscal de mercadorias, nós vamos entender como que nós usamos os CSTs, os códigos da situação tributária do ICMS, nós vamos entender como é que funciona o CFOP, o Código Fiscal de Operações e Prestações, nós vamos ver como é que deve ser emitida a nota fiscal, o que é que eu devo preencher lá em base de cálculo do ICMS, qual é o CST que eu devo usar, o que são descontos condicionais, incondicionais, como é que deve ser calculado o valor do ICMS da nota fiscal. Então, tudo isso a gente vai ver no curso, tá? Se a gente vai estudar a parte de compensação e restituição de créditos relacionados ao ICMS, sim, pessoal, nós vamos ver também a parte de consultorias fiscais relacionadas ao ICMS, tá? Então, a gente vai ver como é que você restitui valores que foram pagos indevidamente, a maior em matéria de ICMS. Nós vamos ver como é que você pode fazer a parte de estratégias tributárias para diminuir a carga tributária da empresa de forma legal, utilizando estratégias relacionadas ao ICMS. Nós vamos estudar várias particularidades. Pessoal, o curso está muito completo, tá completíssimo. Eu sugiro a você que você não postergue essa decisão, tá? Que você não deixe para amanhã, como eu falei antes. Eu tenho um sentimento de que as vagas elas vão se encerrar muito rápido. Eu estou acompanhando aqui as notificações e nós já temos mais de 60 inscritos, tá? Nós já temos mais de 60 inscritos. Então, pode ser que até meia-noite a gente já bata aqui as 100 vagas. Então, não deixa para amanhã, não posterga essa decisão. Vem com a gente, vem fazer parte desse super treinamento, desse mega desafio aí, que é o curso de especialista em ICMS, dessa comunidade de profissionais especialistas em ICMS. Já pensou o quanto valioso é você participar de um grupo com profissionais especialistas no ICMS, você tá junto deles, tirando suas dúvidas, ter os professores ali monitorando, servindo de apoio, tirando dúvidas. Pessoal, isso não tem preço, tá? Então, por isso que o valor do investimento no curso, ele é irrisório, ele se paga, e é por isso que eu insisto para que você não deixe para amanhã. Clica agora mesmo no botão aqui embaixo, clica agora mesmo no link que minha equipe está colocando aí no chat, aqui do YouTube. Faz a tua inscrição, que eu quero te encontrar no curso de formação de especialista em ICMS. Beleza, pessoal? Pessoal,
Vou encerrando o nosso encontro especial por aqui. Nós vamos ter várias aulas para tratar de ICMS aqui também no canal do YouTube, tá? Essa, como vocês já sabiam e como eu já havia dito, era uma aula especial para tirar todas as dúvidas relacionadas à nossa formação de especialista em ICMS. Eu espero ter esclarecido todas as suas questões. Espero encontrar você no nosso curso. Um forte abraço e até mais.